Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Estadual Dr. Basílio Machado. Pessoal, vamos falar hoje sobre a nossa NR7, tá? Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Eu postei já na nossa sala virtual, né, nossa NR7. Então aqui, pessoal, vamos falar do objeto, né? Essa norma regulamentadora. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Essa norma regulamentadora ela estabelece aí a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregado do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO. O objetivo do PCMSO, pessoal, é a prevenção, promoção da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, tá? Então a NR7 nos estabelece aí alguns parâmetros mínimos, algumas diretrizes a serem observadas. Então cabe à empresa contratante de mão de obra, prestadora de serviço, informar a empresa contratada os riscos existentes, tá? Então não é só contratar uma empresa para fazer o seu PCMSO, você tem que informar os riscos existentes, tá? Então o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de saúde dos trabalhadores. Deverá considerar as questões de saúde de incidentes sobre o indivíduo e a coletividade e deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive natureza subclínica, além da constatação de existência de casos de doença profissional ou dano irreversível à saúde dos trabalhadores. Tá, gente? Então, assim, o PCMSO ele vai fazer todo o diagnóstico, né, da empresa e o rastreamento dos riscos à saúde relacionados ao trabalho. Tá? Então, quando um funcionário ele entra na empresa, né, é muito comum, isso é em cima da NR7, né, muitas vezes o trabalhador ele faz o exame ocupacional, né, ele vai lá e faz o famoso ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, mas às vezes algum trabalhador ele não sabe nem por que ele está lá, né? Então isso faz parte do programa de controle médico ocupacional, né, do PCMSO, onde o trabalhador ele vai fazer o seu diagnóstico de saúde. Então a ideia do PCMSO é que o médico faça o levantamento, né, o diagnóstico clínico desse funcionário, da maneira que ele está entrando e também quando ele sair, né, dependendo da quantidade de tempo que ele ficar na empresa, ele vai ficar disponível, né, essas informações vão ficar disponível aí para a empresa e para o trabalhador caso aconteça algum agravo aí na sua saúde, ok? As responsabilidades, ó, a NR7 nos dá a responsabilidade ao empregador de garantir a elaboração efetiva do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Ah, professor, mas o PCMSO está mudando? Sim, né? Tem uma nova versão do PCMSO, se você entrar no site do ENIT, tem uma nova versão, e essa versão vai entrar em vigor a partir de 13 de março de 2021, tá? Então, assim, até o momento vale a NR7, né? Caso você saia, né, vocês que estão se formando, né, os alunos que estão se formando no curso técnico agora, e caso ele ingresse aí numa empresa, a NR7 ela ainda está em validade, mas já tem que estar estudando a nova NR7, né, e vendo aí as atualizações, as mudanças necessárias, tá? Então compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Indicar os médicos, né, dentre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina, o SESMIT, né? A gente viu o SESMIT lá na NR4. Um coordenador responsável pela execução do PCMSO. No caso da empresa estar desobrigada a manter um médico do trabalho, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar o médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO, tá? Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar um médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO, tá?
Aqui, ó, fica desobrigada de indicar o médico coordenador às empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até 25 empregados, e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4, com até 10 empregados, né? Desculpa, 10 empregados. Então, assim, fica desobrigado de indicar o médico coordenador, mas precisa ter o PCMSO, né? Porque ela fala lá no início, ela diz que deve constituir o PCMSO, aqui ó, deve constituir o PCMSO, opa, tá muito baixo aqui, vamos levantar aqui um pouquinho, aqui ó, oi, passou demais, calma lá pessoal, muita calma nessa hora, né, muita hora nessa calma, aqui ó, esta norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração por parte de todos os empregadores e instituição que admitam trabalhadores como empregados, tá? Então, se você tem um empregado, você precisa ter um PCMSO. Se você tiver meio empregado, você tem que ter um PCMSO, né? Meio empregado fica meio difícil, né? Mas se você tiver um empregado, se tiver 5, se tiver 10, você tem que ter um PCMSO. É isso que está escrito aqui na NR7. Tá? Nesse parágrafo que a gente está lendo, ele diz que a empresa está desobrigada a indicar o médico coordenador, tá? Caso ela participe, né, ela seja aí relacionado. Hoje está difícil aqui o touch, né? Aqui, ó, fica desobrigado a indicar o médico coordenador a empresa que estiver no grau de risco 1 e 2. Segundo o quadro 1, com até 25 funcionários. Grau de risco 3 e 4, com até 10 empregados, tá? Aqui, ó, as empresas com mais de 25 empregados e até 50 enquadradas no grau de risco 1 e 2, do quadro 1 da NR4, poderão estar desobrigados de indicar o médico coordenador em decorrência da negociação coletiva, tá? Então, a negociação coletiva também traz essa premissa para o PCMSO, tá? Aqui, ó. As empresas com mais de 10 empregados e com até 20 empregados enquadrados no grau de risco 3 e 4 também poderão estar desobrigadas a indicar um médico coordenador em decorrência da negociação coletiva assistida por profissional do órgão regional competente na área de segurança e saúde no trabalho, tá? Por determinação do delegado regional do trabalho, com base no parecer técnico conclusivo, a autoridade competente em segurança do trabalho e decorrência de negociação coletiva, as empresas previstas no artigo 7.311 e subitens anteriores poderão estar desobrigadas a indicar o médico coordenador quando as suas condições representarem potenciais risco grave aos trabalhadores. Então, se a empresa está nos itens anteriores, né, e tiver risco grave e iminente, elas poderão ter a obrigatoriedade de indicar o médico coordenador, ok? Então, tem ali algumas informações, o que compete ao médico coordenador, ó, realizar os exames previstos, ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado, entregar os exames complementares previstos nos quadros e anexos desta NR, aos profissionais e entidades devidamente capacitadas e equipados e qualificados, tá? Então ali, ó, o desenvolvimento, ó, o PCMSO deve incluir, entre outros, a obrigatoriedade dos exames médicos admissional, tá? Então quando a gente fala de exame admissional, o colaborador foi admitido. O exame periódico, essa periodicidade, ela varia, né? Então vocês vão ver aqui mais pra frente que ela varia de acordo com a idade, né? De acordo com os riscos, né? Então a periodicidade, ela pode ser de 1 ano, ela pode ser de 2 anos. De retorno ao trabalho, aqueles trabalhadores que foram afastados do trabalho por algum motivo. De mudança de função. Ah, professor, mas por que de mudança de função? Sim, porque se esse trabalhador ele estava numa atividade em que não havia nenhum risco envolvido, por exemplo, se ele trabalhava no escritório
e agora ele passou para a área operacional, lá no escritório ele não tinha ruído, e no operacional ele vai ter ruído, então ele precisa fazer o exame de mudança de função. E o demissional é aquele que ninguém quer fazer, né? Demissional é quando você está sendo desligado, demitido da empresa. Então veja que o PCMSO, né, os ASUS, ele vai fazer o levantamento na entrada do trabalhador na empresa, periodicamente, caso ele fique afastado, se ele mudar de função, né, na empresa, se ele mudar durante um ano, se ele mudar se ele mudar 3 funções, né, e tiverem riscos diferentes, aí ele vai estar fazendo esse exame de mudança de função, e os demissionais a partir do momento em que ele é desligado da empresa. Ok, pessoal? Então, essa aula aqui a gente vai até aqui, né, até o item 7.4.1. E deixo aí para vocês um grande abraço, né? E até a nossa próxima aula.